Vamos falar um pouco nesse estudo sobre a história da leitura. A leitura sempre foi diferente da escrita. A escrita prioriza o som, uma vez que a palavra falada deve ser transformada ou desmembrada em sinais representativos. A leitura, no entanto, prioriza o significado. A aptidão para ler, na verdade, pouco tem a ver com a habilidade de escrever. Mas então, o que é leitura? A resposta não é simples, pois o ato de ler é variável e não absoluto. Em sua definição moderna mais ampla, a leitura é, como se sabe, a capacidade de extrair sentido de símbolos escritos ou impressos. Entretanto, nem sempre a leitura foi definida desse modo. No início, ela consistia na capacidade de obtenção de informações visuais com base em algum sistema codificado, bem como na compreensão de seu significado. Mais tarde, passou a significar quase de modo exclusivo a compreensão de um texto contínuo com sinais escritos sobre uma superfície gravada. A leitura não é apenas a união do som ao grafema, o que ocorre apenas no nível mais básico. O significado está envolvido e de modo fundamental. Em um nível mais avançado de percepção, a leitura pode até mesmo exprimir significado isoladamente, sem recorrer ao som. Especialistas em comunicação reconhecem 5 fases de intercâmbio de informações. São elas: produção, transmissão, recepção, armazenagem e repetição. Quando a escrita faz parte de uma sociedade, essas 5 fases ocorrem, seja no âmbito auditivo, isto é, alguém escuta o que é lido, como também no discurso verbal, seja no visual incorporando o sentido da visão, ou no caso dos cegos, pelo tato. A leitura é quase sempre um processo sinestésico, que combina, em geral, os 2 sentidos, a saber, a audição e também a visão. Outros teóricos têm defendido que a leitura nos primórdios da história era, em especial, uma questão de ouvir a escrita cuneiforme, ou seja, imaginar o discurso pela observação desses símbolos pictóricos, em vez da leitura visual das sílabas na forma como a conhecemos. O que eu considero muito importante, e quero que você memorize, é que leitores frequentes sempre se tornam leitores fluentes. Os corpos, então, passam a minimizar o som e a maximizar o seu significado. Em virtude da falta de textos mais longos e de público leitor, a leitura na forma como a conhecemos atualmente não existia até a Antiguidade Clássica. Os leitores do passado observavam a madeira entalhada, onde também entalhavam seus cálculos, e o verbal então tornava-se invisível. Pouquíssimas pessoas tinham motivos para aprender a ler. Apenas os que desejassem conferir, por exemplo, uma conta, ou verificar um rótulo, ou também identificar uma chancela de propriedade. Os escribas declamadores entalhavam extratos, cartas, documentos jurídicos e homenagens. Os grandes acervos de argila e papiro da antiguidade, então agora começaram a aparecer, embora com a principal finalidade de supervisionar e também validar contas e contratos, bem como de estimular a memória daqueles que lembravam a extensa história oral. Quem foram os primeiros leitores? Os sumérios foram os primeiros leitores, e quanto mais remoto for o passado observado, mais difícil se percebe a leitura. Os métodos de registros primitivos continham códigos conhecidos apenas por um seleto grupo.
Na maioria das vezes, a literatura antiga expressava somente o que podia ser decorado. Leitura e escrita não existiam como domínios autônomos de atividade. Eram meros complementos ao discurso oral. Tribos primitivas liam extensas mensagens imagéticas em cascas de árvores ou em couro, rica em detalhes. Em diversas sociedades antigas, varetas eram lidas para a contagem de quantidades. A sinalização permitia que mensagens simbólicas fossem lidas a distâncias. Bandeiras, fumaça, fogo, reflexos em metais polidos e também outros dispositivos. Os incas liam os nós de quipu para monitorar transações comerciais complexas. Os polinésios antigos liam registros em cordas e também em entalhes para embalar suas gerações. Todas essas leituras envolviam códigos pré-determinados. Transmitiam um significado conhecido ou uma ação, como na arte rupestre, valores numéricos, como em varetas e em nós, ou um nome falado, como nos entalhes e também nas cordas, sem cumprir, no entanto, os critérios da escrita. Em seu sentido mais amplo, a escrita é a sequência de símbolos padronizados com a finalidade de reproduzir graficamente a fala e o pensamento humano, entre outras coisas, no todo ou apenas em parte. Durante milhares de anos, as pessoas usaram símbolos em forma de índice para registrar quantidades. Por exemplo, 5 pedras de cristal representavam 5 ovelhas, etc. Finalmente, placas de argila eram usadas para contabilidade semelhante, valendo-se também de símbolos gráficos identificáveis para representar essas e outras coisas. Com o passar do tempo, os pictogramas tornaram-se padronizados e abstratos, mas não tiveram seu valor fonético. Foi a utilização intencional pelos sumérios do aspecto fonográfico na pictografia que transformou a escrita incompleta em escrita completa. A leitura em sua forma verdadeira surgiu quando se começou a interpretar um sinal pelo seu valor sonoro isoladamente, em um sistema padronizado de sinais limitados. Enfim, os critérios exigidos pela escrita completa foram satisfeitos. O sinal então tornou-se som, libertado do seu referencial externo na Mesopotâmia entre 6.000 e 5.700 anos atrás. A ideia logo foi disseminada ao oeste do Nilo e a leste do platô iraniano, onde idiomas diferentes e necessidades sociais distintas exigiam então outras expressões gráficas. Toda a leitura antiga envolvia um reconhecimento muito simples de códigos e estava invariavelmente centrada na execução de tarefas. Muito bem, meus amigos, esse foi nosso estudo de hoje. Falamos um pouco, como uma introdução do início primitivo da história da leitura. Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado e que acompanhe os outros vídeos também aqui no canal. Não deixe de se inscrever, deixa seu like para fortalecer o canal. Isso serve de estímulo para mim continuar minhas pesquisas, disponibilizando aqui o conhecimento e a erudição para todo aquele que assim quiser. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!